Boa noite, turma. Mais uma vez é um prazer estar com vocês e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula em Física em relação ao conteúdo de Ciências da Natureza. Bom, na última aula nós falamos sobre o mundo físico, né? Esse mundo que vivemos, né? Então nós vivemos rodeados de leis da física, de objetos que requerem o uso da física para que funcione, né? Então hoje nós vamos ver como é que o mundo da física é mensurado, né? Então, medidas e unidades é o nosso tema de hoje. O que significa medidas e unidades no mundo físico? Então, o conhecimento do mundo físico estabelece a partir de relações quantitativas e qualitativas. Relações quantitativas e qualitativas entre grandezas envolvidas em um determinado fenômeno. Então, o mundo físico vai ser determinado pelas relações entre quantidade e qualidade relacionadas às grandezas envolvidas em um determinado fenômeno. Então, nós temos aqui palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Quantidade, quantitativas e qualitativas e grandezas. E dessas, nós podemos destacar a palavra grandeza. Bom, a palavra grandeza, ela se refere a tudo aquilo que pode ser mensurado, a tudo aquilo que pode ser medido. Vamos supor, se você quer chegar em algum lugar em um determinado tempo, você está usando uma unidade de grandeza para determinar a que horas você vai chegar. Essa grandeza é chamada de tempo e a unidade de medida, horas, segundos e minutos. E os fenômenos são justamente as relações entre as quantidades e as qualidades do processo envolvido. Vamos supor que é possível medir a quantidade de elétrons, né, de eletricidade de um raio. O raio é o fenômeno, né? Os elétrons é o que está sendo mensurado, ou seja, é a grandeza, a quantidade de elétrons. Então, faz parte da pesquisa científica quais são as grandezas importantes e como medi-las. Então, a gente tem que saber quais são as grandezas e como podemos medi-las. Então, para que a gente analise um fenômeno físico, é preciso saber a grandeza que aquele fenômeno envolve e também como medir, né? Então, o objetivo deste tema é que você compreenda o que é uma grandeza, o que é uma medida e que há alguns caminhos seguidos para a construção do conhecimento científico. Então, grandeza e medida são coisas diferentes. A grandeza é aquilo que é mensurado e a medida é o instrumento que você usa para quantificar aquela grandeza. Então aqui nós temos alguns objetos. O que você já sabe? Observe os objetos a seguir. Nós temos aqui uma balança, um instrumento de medidas, um relógio, transferidor, réguas, né? Nós temos um termômetro, uma fita métrica, outra balança. Nós temos aqui um recipiente, uma trema, outro termômetro e outro relógio. Então nós temos aqui vários instrumentos utilizados para medição, aferição de determinadas grandezas. Então aqui, os instrumentos mostrados acima servem para realizar algumas medidas. Por exemplo, o relógio, ele se relaciona a que grandeza, a que medida? Tempo. A balança
a massa, isso, esse vasilhame, o volume, litros, o termômetro, a temperatura, a fita métrica, comprimento, mesma coisa a trema, também comprimento. Então, você conhece alguns instrumentos. Quais grandezas poderiam ser medidas com os instrumentos que você conhece? O que é grandeza? O que significa medir uma grandeza? Quais são as unidades de medidas de distância? Quais são as unidades de medida de tempo? Quais são as unidades de medida de massa? Então a gente vai saber diferenciar isso aqui. A grandeza, como medir essa grandeza, e aqui nós temos as unidades para cada tipo de grandeza. Então, vamos lá. E em seu caderno faça anotações em relação a essas questões. Aí vocês vão responder essas questões depois, né? Então vamos lá. Grandeza. Grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Então, a grandeza, tudo que você pode contar, medir, mensurar, é chamado de grandeza. Então, mas o que é medir? Medir, pessoal, na verdade é comparar. Então, medir é comparar duas grandezas de mesma espécie. Por exemplo, área com área, comprimento com comprimento, volume com volume, velocidade com velocidade. Então, medir significa comparar grandezas de mesma espécie. Então, nós já vimos que a grandeza é tudo que pode se medir, e medir é comparar grandezas de mesma espécie. Tomando uma delas como parâmetro, assim, para medir a altura de uma porta, por exemplo, pode-se tomar como um padrão de comportamento um palmo, comparar o tamanho de um palmo com o objeto a ser medido. No caso da altura da porta, verificando quantas vezes a altura da porta é maior ou menor do que o palmo. Para medir essa massa de um corpo, para medir a massa de um corpo, é preciso escolher um padrão de medida de massa, quilograma. Comparar a massa a ser medida com esse padrão. Então, quando se fala em comprimento, nós podemos utilizar qualquer coisa como parâmetro. Eu posso, por exemplo, pegar o comprimento de uma mesa e medir com a palma das minhas mãos. Então, quantas vezes eu contar a palma da minha mão sobre a mesa é o tamanho da mesa. Posso também pegar um pedaço de madeira e medir quantas vezes pedaço de madeira, ou seja, são parâmetros que a gente usa para comparar. Já a massa, a gente usa o quilograma para comparar. As medidas podem dar para a ciência um caráter mais universal. Estabelecendo padrões de medidas, eles não dependem mais de fatores culturais. Quer dizer isso? Antigamente, em determinadas regiões se utilizava um tipo de medida, em outras regiões utilizava-se outro. Ou seja, em cada região tinha um padrão de medida, ou seja, era pela cultura. No entanto, hoje, na física, essas unidades de medida elas são padronizadas para todas as regiões, né? Então, se 1 metro aqui no Brasil é 1 metro, no Japão vai ser 1 metro, na Índia vai ser 1 metro, na Alemanha vai ser 1 metro, ou seja, é padronizado. Então, já que depende da interpretação de pessoas, se um objeto mede 1 metro, por exemplo, medirá 1 metro no Brasil, no Japão, na África, independente das crenças das pessoas envolvidas. Por isso, o conhecimento científico muitas vezes é chamado de conhecimento positivo. Então, ele vai ser chamado de conhecimento positivo. Porque não há diferenciação, pois pretende ser o mais isento possível da trajetória cultural dos cientistas. Então, a sua cultura, seu comportamento não pode influenciar num padrão científico. Nessa perspectiva, o conhecimento físico sobre a medição implica, então,
em tentar minimizar o efeito das crenças pessoais sobre a observação e interpretação da realidade. A produção desse conhecimento segue um método chamado método científico, ou seja, é adotado um rigor que é padronizado para todas as regiões, ou seja, você vai interpretar a realidade, não conforme a sua cultura. Então, de acordo com esse método, é fundamental observar a natureza, levantar questões sobre seu funcionamento, buscar respostas para essas questões. Para isso, muitas vezes os físicos realizam experimentos. Então, o físico ele elabora uma teoria e para provar essa teoria, testá-la, ele vai ter que elaborar um experimento. E geralmente esses experimentos constituem-se de comparar grandezas físicas, né? Então, experimentos constituem-se na reprodução de fatos observados ou inseridos na natureza. Porém, em um ambiente controlado, como um laboratório, sob condições determinadas, que permite analisar efeitos de cada uma das grandezas envolvidas num fenômeno. Além disso, como parte do processo, deve-se divulgar, sobretudo, a continuidade científica, o que se fez e o que se descobriu após a realização do experimento. Essa divulgação pode acontecer pela publicação de artigos em revistas e jornais científicos, conhecidos internacionalmente em eventos, congressos, simpósios e seminários. Então, o cientista constrói sua teoria, a partir dessa teoria ele elabora um experimento e a partir dos resultados do experimento ele vai expor eles em artigos científicos. Bom, você já pode ter ouvido falar em várias unidades de medida de comprimento, como polegada, uma TV tem 32 polegadas, um metro, uma parede tem 2 metros de altura, uma jarda, uma falta cometida em 2 jardas de área, légua, uma cidade, 2 léguas a outra, um palmo, um buraco com 7 palmos de profundidade. Qual dessas medidas é maior e qual é menor? Para evitar confusões quantitativas com as diversas unidades de medida, a Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, criou um Sistema Internacional de Medidas, conhecido como SI, ou Sistema de Unidades, um sistema de unidades de medidas que pode ser utilizado em todos os países para realizar medidas padronizadas, adotando-se uma unidade padrão para cada grandeza física. Atualmente, com a globalização, o SI tem sido cada vez mais utilizado para facilitar as transações comerciais entre os diferentes polos que costumam utilizar sistemas de medidas diferentes. Então aqui vocês observam que nós temos vários tipos de medidas e criou-se um sistema internacional para unificar essas medidas, para que possam ser utilizadas apenas uma. Então, em experimentos científicos, utiliza essas unidades padrão. Bom, e aqui nós temos as atividades. A primeira atividade aí vocês vão fazer: indique entre os conceitos a seguir aqueles que constituem grandezas. Então, aqui, dentre essas opções, vocês vão colocar aqui embaixo ou marcar as que constituem grandezas físicas. Vamos só comparar. Por exemplo, massa. Será que eu consigo medir a massa de algum objeto? Sim, basta colocar numa balança. Será que eu consigo contar, ou comparar, ou medir, ou mensurar a amizade de uma pessoa? Existe alguma medida para isso? Eu acho que não. Então, a amizade não é uma grandeza física. Outro exemplo seria o amor. Não é possível quantificar, mensurar, não existe unidade de medida para o amor. Então, esse também não é uma grandeza física. Porém, o volume eu consigo medir, né? Por exemplo, 1 metro cúbico, 1 litro, 3 litros. Isso são exemplos
de mensurar o volume. Água também eu consigo mensurar a quantidade de água, ou seja, é uma grandeza física. Então aqui nós temos exemplos de grandezas físicas e exemplos de coisas que não são grandezas físicas. Vocês vão separar e colocar aqui somente as grandezas físicas. Aqui na segunda atividade, a gente pode fazer o seguinte: o que poderia ser medido neste caderno que você está lendo agora? Bom, num caderno eu posso medir o comprimento, não é isso? Comprimento do caderno, unidade de medida. Comprimento é uma grandeza. Eu posso medir o peso do caderno, que seria a massa, é outra grandeza física. Eu poderia medir também a área, né, dele, ou seja, tem um caderno, a gente pode fazer várias medições. Como é possível medir o comprimento e largura de um caderno? Aqui é o instrumento que vocês vão utilizar para medir o caderno, o instrumento. Aí seria necessário uma régua, uma fita métrica, ou existem outras formas de realizar essas medidas? Aí vocês vão comentar se existe ou não e qual vocês usariam. Aí comente se existe ou não equivalência entre formas de realizar medidas. Aqui está perguntando se existe outra maneira de se comparar medidas, né? Por exemplo, eu posso usar o metro para medir o centímetro para medir meu caderno, mas também posso usar o milímetro, né? Então é outra unidade de medida que eu posso utilizar. E por fim, nós temos aqui um desafio. Aqui eu tenho esse objeto e ele tem as dimensões, largura, aliás, comprimento, largura e altura. Aí ele pergunta: o produto dessas três dimensões, se eu multiplicar comprimento, largura e altura, eu vou ter como resultado que grandeza eu estarei medindo quando eu faço essas três multiplicações? Aí vocês vão responder essa questão. Aqui não precisa copiar, basta simplesmente só marcar o gabarito. É a questão, vamos supor que é a letra E. Aí vocês marcam a letra E e diz porque acha que é a letra E. Então a atividade é essa, né? Então nós falamos sobre grandeza e o quanto as grandezas são importantes para os experimentos de física, as unidades de medidas que são utilizadas e que todo esse sistema de unidade de medidas foram padronizados para que não fossem influenciados pela cultura de cada lugar. E vamos encerrar por aqui. E aí qualquer dúvida vocês podem perguntar no privado, que eu estarei disponível para as dúvidas.